continuar aqui. A gente tem agora o tema Present Simple. Então, ó, a gente vai ver agora todas as 12 classes gramaticais, quer dizer, todos os doze tempos verbais dos verbos no inglês, ok? A gente vai fazer um vídeo para cada, então vai ser uma sequência, né? Eu vou ir postando um atrás do outro e vai indo, ok? Aí, toda vez que a gente vai falando sobre isso, a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente tem três tipos, né, de frases: affirmative, negative, interrogative, com ou sem pronome de pergunta, né? Pronome interrogativo. Aí, cada tipo de frase tem uma regrinha específica. Então vamos fazer o seguinte: eu vou tirar esses dois daqui, deletar, depois eu escrevo de novo. Porque aqui eu vou colocar a regrinha de cada tipo. Então vamos lá. Afirmativo é bem simples. Você vai sempre ter o sujeito, o verbo, e aí vem os complementos. Ok? A gente já viu na aula de estrutura, né, que os complementos a gente tem objeto, modo, lugar, tempo. Ok? São esses quatro, certo? Peraí. Objeto, modo, lugar, tempo. Isso, esses quatro. Mas beleza. Aí, como que funciona? Você coloca aqui um sujeito. Você like, um verbo e uma coisa para completar o sentido aqui, que no caso está faltando um objeto. O que você gosta? De maçã. Você gosta de maçã. Basicamente, a gente já viu isso na aula de estrutura. Eu usei como exemplo o presente simples, ok? Agora, uma coisa importante a ressaltar é isso daqui, ó. As relações entre um verbo, seus complementos, ou até mesmo um sujeito e os seus complementos, quando tem, né? Nesse caso aqui não tem, sempre podem ou não serem regidas por uma preposição, ok? Aqui no português, a gente tem a preposição de para falar do que se gosta. No inglês, não tem. Esse tipo de coisa é bem mais avançada de se aprender. Então, quando você estiver estudando verbos, o que você vai fazer é, você vai pegar o verbo, né, to like, vai aprender o significado, gostar, e você vai descrever como utilizar esse verbo. Então, você vai usar uma linguagem indefinida, digamos assim. Someone likes something. Alguém gosta de alguma coisa. Você vai trocar sujeitos e complementos específicos por essas palavras. Faltou um E aqui. Sujeitos e palavras, né, complementos, por coisas gerais, falando alguém, alguma coisa, alguma hora, algum dia, algum sei lá o quê, para você definir o modelo de como você vai usar aquilo lá. Outro exemplo, someone likes to do something. Alguém gosta de fazer alguma coisa. É interessante você também incluir se você usa infinitivo ou se você usa gerúndio. Tem alguns casos que você vai usar infinitivo, que a gente viu na última aula, que é o to, mais o verbo, né? Algumas vezes vai usar gerúndio, que é o ing no final do verbo. No caso aqui, né, tem que ser, no caso do like, né, o to, o infinitivo. Não poderia ser doing something. Ok? Aí você vai descrevendo todos os usos aqui de cada verbo. No caso, não faz diferença se é presente ou não, quando você estiver estudando vocabulário, ok? Então, beleza, deixa eu jogar aqui embaixo e voltar aqui para cima. Porque quando você for praticar
o presente simples, você vai montar exatamente o jeito que eu estou usando aqui. Afirmativa, sujeito, verbo, etc. E aí você vai ficar escrevendo frases. You like apple. He likes apple. E, obviamente, quanto mais vocabulário você variar, melhor. Aqui eu estou variando só o sujeito, mas vamos variar também o verbo. I work here. Eu trabalho aqui. Conforme você vai fazendo essa prática, você vai perceber que você naturalmente vai utilizar as palavras que você mais precisa utilizar. E aí você vai perceber aonde está faltando vocabulário. Então, não só você trabalha estrutura, como você também trabalha vocabulário. Agora, negativa. Também é bem simples, só que tem uma coisinha que vai dar um nó na cabeça de algumas pessoas. Depois do sujeito, você tem que colocar do ou does, para depois você colocar o not e só depois colocar o verbo. E aí vem o restante da frase, ok? O que significa isso na prática? Vamos lá. Você vai falar que não gosta de uma coisa. Você vai falar I do not like this. Eu não gosto disso. Ok? Lembrando, o this não é disso, é só a parte do isso. O de aqui é dessa palavrinha aqui, de. Ok? Agora, voltando aqui. Por que eu usei o do? Por causa do seguinte. O verbo do, ele tem uma conjugação no presente simples que é o seguinte. I do, you do, he does, she does, it does. We do, they do. Então, ó, quando você usa he, she, it, ele ou ela, você tem que utilizar o does. Como eu usei o I, eu utilizei o do, ok? Isso vai acontecer por causa de uma regrinha especial, que é na terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, isso daqui já entra naquela aula de pronomes, tá? Os verbos no presente simples, present simple, ganham um S no final, ok? Então, pode perceber que normalmente é do, mas na terceira pessoa é does. Tem um S aqui no finalzinho, ó. Tem um E antes, obviamente, porque o do ele é meio irregular, mas beleza, não tem problema, tá? Sempre vai ter um S, às vezes muda um pouquinho antes do S. Aí você tem que ver certinho cada verbo. Inclusive, isso entra naquela coisa da aula passada. Ah, como decorar verbo? Você tem que ter pelo menos as três coisas: o verbo no infinitivo, no passado e, se for o caso, no particípio. Ou melhor, né? Se for o caso de ser irregular, às vezes o particípio é diferente. Mas também acho que é interessante colocar que, às vezes, você tem que saber não só que na terceira pessoa tem um S, mas tem alguma mudança, que nem, por exemplo, no caso do does. Mas beleza, vamos voltar aqui rapidinho. Então, ó, outro exemplo, para a gente realmente entender essa parte aqui. João, ou melhor, John, does not like you. O João não gosta de você. Ok? Então perceba que eu coloquei um nome aqui, John, só que esse nome ele é equivalente ao ele, terceira pessoa do singular. Então, por isso eu usei o does. Ok? Outra coisa muito importante é que do mais o not pode ficar como don't. E o does
mas o not pode ficar como doesn't. A forma resumida, que eles chamam de contração, é, obviamente, a mais comum. Sempre que for mais fácil, menor, é mais comum. É uma regra aí que é muito utilizada na língua inglesa. Ok, agora a gente tem essa parte, vamos ver a interrogative. Deixa eu ir um pouquinho pro lado aqui. Na interrogativa a gente tem uma regrinha um pouquinho diferente, que é você vai colocar o do ou does antes de colocar o sujeito. E depois você vai colocar o verbo. Opa, peraí. E por último, o etc, né? Isso daqui também confunde bastante. No inglês, e obviamente, né? Ponto de interrogação, por favor. No inglês, dizem que não tem uma entonação que marca a pergunta. Na verdade, tem, ok? Existe essa entonação diferenciada. Mas eles têm o costume de marcar a pergunta não através da entonação, que existe, mas sim através da palavra. Então, o que indica a pergunta é a palavra. Por quê? Porque existe outros tipos de pergunta que não tem esse modelo aqui de interrogativa. Então você esse outro tipo de pergunta, ela é meio que afirmativa, só que você marca ela com a entonação. Então, para dar uma diferenciada nesses dois tipos, ao invés de usar só a entonação, que nem a gente faz no português, no inglês eles usam o do e o does para marcar esse tipo aqui. Enquanto que o outro tipo, que a gente vai falar futuramente, eles marcam só pela entonação, ok? Então é isso. Agora, voltando aqui, exemplo prático. Do you like potatoes? Você gosta de batata? Simples assim. Outro exemplo. Does she want this anime? Ela assiste esse anime? Ponto de interrogação. Agora, uma última observação rapidinha. Perceba que o do, ele não tem tradução no português, ok? Ele não significa nada. Ele só está ali, nesse caso aqui, para marcar negativa e nesse caso aqui para marcar interrogativa. Só para isso, ok? Então, na hora de traduzir, não traduza esse do como fazer, que é o verbo do. Esse daqui é o auxiliar do. É outra coisa. Então é isso. Para essa parte aqui, então vocês têm agora esse modelo de prática. Vamos revisar aqui rapidinho. Deixa eu inclusive fazer umas marcações para ficar mais bonitinho, para ficar organizado. Todas as bordas. Todas as bordas. Todas as bordas. Como que muda a cor? Cor da linha branca. Opa. Prontinho. Agora tá melhor. Então, cá estamos nós. Ó, afirmativa, sempre sujeito, verbo e os complementos. Negativa, sujeito, do ou does, dependendo do sujeito, né? Not, verbo e o complemento. Interrogativa, do ou does, sujeito, verbo e os complementos. Então vocês vão, a partir de agora, sempre pratica todo dia. Monta uma parte para afirmativa, outra para negativa, outra para interrogativa. Até vocês decorarem esses elementos, essas ordens, você escreve esse cabeçalho aqui. E aí você vai marcando embaixo
parte por parte, elemento por elemento, formando uma frase. Para quem tem mais dificuldade, eu recomendo fazer o seguinte: escreve em português, porque em português usa basicamente a mesma coisa, tirando o do ou das, ok? Então vamos lá, vou usar um exemplo aqui. Uma negativa. Eu não gosto de você. Traduz para o inglês. I do not, ou melhor dizendo, don't like you. Prestando muita atenção, ó, em cada um dos elementos. Sujeito, I. Do not, verbo like, etc. you. Ok? Então é basicamente isso que a gente tem para fazer e praticar a partir de agora. Outro detalhe muito importante. Assim que você ficar familiarizado com a ordem dos elementos na afirmativa, negativa e interrogativa, parte para praticar sem o cabeçalho. Isso daqui é como se fosse as rodinhas na bike, sabe? Então você está primeiro usando rodinhas para você pegar o jeito, né, da coisa. Depois você tem que tirar as rodinhas para você progredir mais, ok? Então é isso. Até o próximo.